Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 61. Bons estudos! Grande Machado! Ô, Alencar, senta aí. E a Lígia, como vai? Vai bem. Fiquei de encontrar com ela hoje à noite. E você continua dando plantão na biblioteca? Continuo. Hoje à noite estou lá de novo. É um ótimo lugar para quem quer aprender um monte de coisas novas. É, mas de vez em quando é bom dar uma parada para ver se a gente entendeu direito esse monte de coisas novas. É, isso é verdade. E hoje vamos rever o que a gente andou vendo de novidade por aí. É, aposto, vocativo, adjunto adnominal, vírgulas. São os temas da nossa teleaula de hoje. É, que a gente vai aprender através de bons exemplos. Exemplos. A gente vive dando exemplo, né, Machado? E hoje vamos discutir também a importância de um bom exemplo. Vamos lá? Nessa teleaula você vai ver como um bom exemplo é importante, principalmente para as crianças. Vai relembrar o que é vocativo, aposto, adjunto adverbial, prefixos, pronomes relativos e o uso das vírgulas na escrita. Nossa teleaula começa agora. Desculpa, Lígia, me atrasei. Não tem problema. Eu aproveitei para ler histórias sobre a polêmica entre a comunidade de Júpiter da Serra e o dono da companhia de mineração quadrangular. Foi minha tia que escreveu, tia Zumira. Não, você precisa conhecer, ela é uma figura. E aí, gostou? Ai, eu gostei. Mas o mais incrível é que eu já tinha ouvido essa história. Você lembra da Ana? Sim, aquela menina que veio trabalhar na fábrica, que era da minha cidade. Exatamente. Ela casou com um homem mais velho e foi morar no interior. E ela me escreveu outro dia contando esse negócio da destruição da mata para tirar o minério. E se a gente contar a história agora, só que do ponto de vista da Ana? Ah, legal. Vamos lá. A Ana levou o filho na assembleia que discutiu a companhia de mineração e a reserva ecológica. Voltou impressionada com o empenho da comunidade em salvar a matinha. A Ana é super ligada na educação do filho. Acha que qualquer lugar é lugar para o garoto aprender coisas novas. Então a assembleia foi um prato cheio. Isso mesmo. Bom, acabada a assembleia, Ana volta para casa com Samuel, seu pequeno garotinho. Vieram conversando sobre a preservação da fauna e da flora. Escreve aí. Legal. Oi, Vitor. Samuel veio com você? Veio sim, tá aí no jardim. É. Meu filho, o Felipe já veio te procurar pra jogar bola, viu? Falou que tá lá no campinho te esperando. Vitor, você não sabe o que você perdeu hoje. A discussão lá sobre a reserva ecológica foi uma coisa. E o nosso Samuca se saiu com uma que eu vou te contar. Viu? Samuca? Ah, veja só. Eu levei um tempão pensando no nome. Um dia virei a Bíblia de cabeça para baixo. Achei a nossa história tão parecida com a do profeta Samuel. A mãe dele chamava-se Ana, não conseguia ter filhos. No caso, quem não conseguia ter filhos era eu. Ora, pera um pouquinho. O nome da mãe coincidia, mas o nome do pai não. Você não me disse que ele se chamava Eucana? Tanto faz. Depois de uma ginástica dessa pra achar o nome, Samuel vira Samuca. É de doer, né? Pois é. Acontece que o Samuca, quer dizer, o Samuel, dizia que os homens, as plantas e os animais devem formar uma única família. E que as famílias, assim como as assembleias, devem buscar a harmonia entre os homens, a fauna e a flora. Fauna e flora? Fauna, conjunto dos animais próprios de uma região. Deixa eu ver, flora... Conjunto das espécies vegetais próprias de uma região. Pra você ver. Até uma criança como Samuca está por dentro desses nomes todos. O nome do conjunto de animais e plantas de uma região. Isso. E ele aprendeu por causa do exemplo que ele ouviu na assembleia. O exemplo é uma escola. As crianças aprendem tanto o que a gente ensina, como copiando o que a gente faz. Exemplo é fundamental, não é? Por favor, o senhor acha que bom exemplo é importante? Sim. E parando em cima da faixa de pedestre, o senhor acha que está dando um bom exemplo? Não. O exemplo é uma escola. Pode ser bom ou ruim. E as crianças, principalmente, vão aprender valores e comportamentos através do exemplo dos adultos. Menina, esse garoto saiu a beleza da mãe
e a inteligência do pai. Também se fosse o contrário, né? Por enquanto eu vou ignorar esse seu comentário machista. Agora você não perde por esperar. Não, agora falando sério. Isso me faz lembrar o que aconteceu ontem lá no serviço. A gente pode até fazer uma comparação. Ué, o que aconteceu? Quase acontece uma tragédia. Um moço chamado Eduardo começou a trabalhar com a gente. Aprendeu a soldar com o pai no fundo do quintal de sua casa. Quando chegou na oficina, foi uma luta fazer ele entender certas normas de segurança. E ele quase botou fogo na oficina. Eu cansei de falar, meu amigo, não é assim que se faz. Eu dizia pra ele, escuta aqui, camarada, cuidado, né? É. Você usou todos os argumentos e todos os vocativos à toa, né? Tive que usar. Vivia chamando o sujeito. E vocativo é uma palavra ou expressão com que chamamos alguém. Não é, Ana? É, sim. Agora, você tentou também usar algum aposto? Que é uma palavra ou expressão que explica outro termo da oração. Tentou? Eu usei aposto, sim. Eu dizia, a segurança, essa proteção é fundamental. Falava para ele, nessa oficina, seu local de trabalho, você terá bons exemplos. O exemplo do Vitor tá bem dado. E esse Eduardo não aprendia. Quem sabe se ele tivesse usado uns adjuntos adverbiais, tipo, nesta oficina o equipamento de segurança é obrigatório. Ou então, às vezes é melhor não pagar pra ver. O Vitor deveria ter escrito tudo isso pro Eduardo. Devia. E aí ele teria que usar vírgulas para separar o aposto e o vocativo dos outros termos da oração. Nós já vimos que devemos usar as vírgulas quando é necessário separar os termos da oração. Quando escrevemos, sempre usamos vírgulas para separar os apostos, os vocativos e os adjuntos adverbiais que não estejam no final da oração. Por exemplo, o vocativo em meu amigo não é assim que se faz. Deve estar separado do resto da oração por vírgula. E se formos escrever uma oração como nesta oficina, seu local de trabalho, você terá bons exemplos, devemos isolar o aposto com vírgulas. E quando o adjunto adverbial vier fora do final da oração, como em às vezes é melhor não pagar para ver, também deve ser separado pela vírgula. Olha, com vírgula ou sem vírgula, aquele camarada só entendeu que devia usar o equipamento de segurança na marra. Pois é. Mas é que deve ser muito difícil também, né? Consertar o mau exemplo que ele teve do pai. É, isso é verdade, viu? Sabe que o Samuca hoje... Samuel, Ana! Samuel! Ele só falou aquilo porque ele aproveitou o exemplo da Assembleia. Ele viu gente que sabia discutir e baderneiros. Ele é quem vai escolher o exemplo que seguir. É como aqui em casa. Se vai chamar Samuel ou vai chamar Samuca, né? Ai, mas que coisa, hein? Você tinha que relembrar isso, né? Não consegue entender um apelido? Isso é que é desentendimento. Agora você vai atacar de prefixos, que são os elementos colocados na frente da palavra e que alteram seu sentido. Pois vou atacar de prefixos sim, porque se existe problema em chamar Samuel ou Samuca, só você entende. Eu desentendo. Essa não é uma reclamação justa. É injusta. Essa nem o meu avô ia engolir. Aliás, nem o meu bisavô. Chega. Eu falei que chega. Com avô, com bisavô, entendendo ou desentendendo. Eu já falei que chega. Ah, mas como ele é machista. Pois fique sabendo que machismo aqui não tem mais vez. Por favor, o que você acha do machismo? Machismo? Tá meio ultrapassado, né? Acabou o machismo. E direitos iguais. Deveres e direitos, é isso aí. Você acha que o machismo tá diminuindo? Não, tá aumentando. Por quê? Porque os homens são muito egoístas. E os homens não gostam de ser manobrados pelas mulheres, mas se der uma opinião pra eles, acham que é um absurdo. Ué, porque ainda existem os homens tontos. Machista é fogo. Machista devia procurar se esclarecer mais. Machista corre o risco de ficar falando besteira sozinho. Ô Lígia, não precisa ficar repetindo machista, machista, machista. A gente já sabe que pode usar os pronomes relativos, que são os pronomes que substituem um substantivo que o antecede na oração. Então tá bom, eu vou usar. O machista, que corre o risco de ficar falando besteira sozinho, era quem devia procurar se esclarecer mais. Devia se informar mais, procurar uns livros cuja leitura abrisse a sua cabeça. Livros com os quais pudesse ter uma nova visão das coisas. Depois dessa, só revisando. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reviu alguns assuntos que já estudamos antes, como o aposto, o vocativo e
e os adjuntos adverbiais. Conferiu ainda que quando escrevemos, devemos isolar esses termos do resto da oração usando as vírgulas. Também relembrou os prefixos, elementos que, colocados à frente das palavras, mudam seu sentido. Reviu os pronomes relativos, que substituem um substantivo que aparece antes na oração. E acompanhou a discussão sobre a importância que um bom exemplo tem, principalmente na formação das crianças. Recordar é viver, eu ontem sonhei com você. Recordar é ótimo para gravar bem as coisas novas que aprendemos. Agora dê uma boa estudada no seu livro que você vai gravar tudo de vez. A gente se vê. Até lá.